Antes de começar, já vou te dizer, esse testemunho pode mudar sua vida. Se você crê que Deus ainda fala, se inscreve agora no canal Melhores Testemunhos CCB, porque aqui a gente compartilha experiências reais, que tocam a alma e renovam a fé. E quem se inscreve, sempre recebe uma palavra na hora certa. Bom vídeo e a paz de Deus a toda a Irmandade. Agradeço a Deus, igreja, e não me envergonho de contar para todos nós que eu vivia pelas ruas catando lixo, santo é o nome do Senhor. Ia nas feiras catando as coisas podres debaixo das bancas, devido à miséria na nossa vida. Mas um dia andando pelas ruas com um fardo de papelão nas costas, Glória a Deus. eu ouvi uma voz que disse: fica firme porque eu vou te abençoar. Glória a Deus. A honra, toda a glória pertence a Deus. Não contamos isso com alguma grandeza, que Deus sabe que nós não temos o coração nas coisas desta terra. Mas aquele que vivia pelas ruas catando lixo, mesmo comer numa lata de lixo, Deus cumpriu tudo o que falou na nossa vida. Deu para nós carros, casa, apartamento, esposa, família. Ainda nos colocou dentro do departamento de engenharia de uma empresa canadense. Glória ao Senhor. Deus manda dizer para você: aquilo que o seu Deus te prometeu, nenhum espírito vai impedir. Uma grandeza, não, santo é o nome do Senhor, mas aquele que vivia pelas ruas catando lixo até comer numa lata de lixo, Deus já preparou, irmãos, está atendendo reunião para a mocidade, busca de dom na França, Suíça, Bélgica, Itália. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Santo é o nome do Senhor. Glória a Deus. O nome de Deus está sendo glorificado. Aleluia, Deus. Santo é o nome do Senhor. Agradeço a Deus. Aleluia, por uma obra que Deus fez na vida dos meus pais, quando eles ainda não conheciam essa bendita graça. Passava na porta dos meus pais uma mulher, sempre minha mãe atendia aquela mulher. Um dia minha mãe não quis atender, ela se revoltando e disse: eu vou num centro, vou fazer um trabalho, eu vou acabar com a tua vida. A partir daqueles dias as coisas começaram a vir a menos na vida dos meus pais. A nossa casa era apedrejada a noite inteira. Ninguém tinha paz nem de dia nem de noite. Portas e janelas abriam e fechavam sozinhos na madrugada. Vulto de pessoas andavam dentro da nossa casa. Abutres voavam dentro da nossa casa. Santo é o nome do Senhor. A luta, o tormento foi tão grande a ponto que a loucura tomou a minha mãe. Ela saía pelos matos 5, 6 dias, desaparecida. Quando meu pai achava a minha mãe toda arranhada, toda machucada, aquele tormento não cessava na nossa casa. Quantas vezes meu pai chegava da roça, encontrava minha mãe com os meus irmãos mais velhos amarrados em uma árvore, espancando com um cabo de enxada. Meu irmão mais velho tem a cicatriz do pescoço de fora a fora, que foram as unhas da minha mãe. A luta não parava, a guerra não cessava. Santo é o nome do Senhor. Um dia em grande angústia, ela preparou um copo de veneno e disse que ia acabar com a sua vida. Ela tomando aquele veneno, a voz dizia isso: bebe, acaba com tudo, assim você vai ter paz. Outra voz dizia: não faça isso, quem vai cuidar destas crianças? Mas eu agradeço a Deus nesta noite, igreja, que aquele veneno não teve poder sobre a vida da minha mãe. Glória ao nome do Senhor. A luta não parava, a guerra não cessava. Santo é o nome do Senhor. Um dia em grande angústia,
Ela saiu assim para fora, levou os olhos para os céus, e ela gritava, ela dizia: Deus, o povo diz que você existe, o povo diz que você habita aí no céu. Aleluia, Jesus. É verdade que você existe, Deus. Se é verdade que você existe, tira nós desse sofrimento, porque nós não aguenta mais. Santo é o nome do Senhor. Agradeço a Deus, igreja, que com 3 meses minha mãe estava aqui na congregação do Brás. Bendito é o nome do Senhor, congregação do Brás hiperlotada. Ela tirava a comunhão da igreja tomada por aqueles espíritos, e uma voz dizia para ela: foge daqui, esse povo vai te pegar. Ela fugindo da congregação do Brás, lá na porta principal foi cercada por 3 soldados fortemente armados. Santo é o nome do Senhor. Tentando fugir pela porta lateral, lá na porta lateral ela foi cercada por 3 soldados fortemente armados. E aquele soldado foi encurralando minha mãe para as escadarias da congregação do Brás. Ainda dentro do tanque de batismo, quando o ancião pegou nas suas mãos, colocou a mão sobre a sua cabeça, aqueles espíritos chacoalhou ela dentro do tanque, mas daquela congregação subiu um clamor interessado aos céus. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Santo Senhor, igreja, agradeço a Deus desta noite. Ela desceu as águas do batismo atormentada de espírito e subiu falando a linguagem do céu. Chamou meu pai, chamou seus 10 filhos, festa bendita graça. Nunca mais aqueles espíritos atormentou a nossa casa. Santo é o Senhor. Acabando o batismo, eu levada lá de volta lá para aquele sertão. Ali não tinha culto, irmãos. Cada 30, 60 dias passava o cooperador mais próximo e cantava uns hinos. E assim foi passando. Só que no sítio vizinho morava a Dona Francisca. Dona Francisca era uma mulher que ela tinha um câncer. Câncer este, irmãos, já tinha comido parte da sua boca, parte do seu nariz. Dona Francisca vivia envolta a um pano para esconder tudo aquilo, também se proteger dos mosquitos. E toda semana, Dona Francisca passava lá pela estrada, toda semana. E minha mãe, naquela simplicidade, minha mãe cercou a Dona Francisca e disse: Dona Francisca, onde a senhora vai? Que toda semana a senhora passa aí pela estrada. Ela disse: ô minha filha, eu vou num curandeiro para ver se ele dá jeito na minha doença, mas ele já falou para mim que eu vou morrer. A mãe disse: Dona Francisca, já que a senhora vai morrer, por que a senhora não salva a sua alma? Glória a Deus! Eu fui lá em São Paulo e já salvei a minha. Glória ao Senhor. Aquela simplicidade, irmãos. Dona Francisca disse: mas salvar a alma? O que eu tenho que fazer para me salvar a alma? Dona Francisca, é só a senhora acreditar que Jesus Cristo é o Salvador do mundo. Oh, minha filha, que Ele é o Salvador do mundo, eu já acredito. Acredita mesmo? Acredito. Então vamos fazer assim. Daqui 3 meses vai ter um batismo lá no Rio Ribeirinha. Você vai lá, batiza, salva a sua alma, depois você pode morrer. Santo é o Senhor. Glória a Deus. E assim fizeram, irmãos. No dia do batismo, minha mãe passou lá no sítio, pegou a Dona Francisca e foram lá para o batismo. Na beira do rio, foi cantado os 3 primeiros hinos. Veio a primeira oração. Na primeira oração daquele batismo, Deus selou a Dona Francisca com a promessa. A igreja crê em milagre. Minha mãe quis se apavorar, porque não sabia o que era aquilo. Glória ao Senhor. O batismo prosseguiu e naquela manhã
Deus chamou a dona Francisca para esta bendita graça. Foi passando os dias, aonde não tinha carne foi nascendo carne, e Deus a libertou por completo. Santo é o nome do Senhor. Glória ao nome do Senhor. Um dia, irmãos, nós estávamos numa sala, de pé, se preparando para orar, pois íamos seguir viagem. De repente ouvimos que bateu palmas no portão. Santo é o Senhor. O irmão da casa pede ao portão atender. E tinha duas senhoras. Aquelas senhoras perguntou: por gentileza, é aqui que mora a senhora Conceição? Uma senhora que lê sorte, que lê mão. Nosso irmão disse: não, aqui não tem nenhuma senhora Conceição, não. Mas olha, aqui tem um tal de Senhor Jesus. Aleluia, Deus. Se vocês querem entrar, já vai começar. Aleluia, Jesus. E olha, eu vou dizer uma coisa para vocês duas, hein? O Senhor Jesus que está aí, não é como a senhora Conceição, não. O Senhor Jesus que está aí, olha, ele é o presente, ele é passado, ele é futuro. Ele muda o futuro também. Santo é o nome do Senhor. Ali um olhou para o outro, irmão, olharam para o relógio. Já está tarde, vamos aqui no Senhor Jesus mesmo. Entraram naquela sala, irmãos, e a presença de Deus que está aqui também estava lá. E Deus batizou as duas com a promessa do Espírito Santo. Chamou elas dessa graça e estão lá servindo a Deus. Santo é o nome do Senhor. Aleluia, Jesus. Glória a Jesus. Um dia, irmãos, eu estava na recepção do Hospital Partir em Santo André. Muita gente ali naquela recepção, muito movimento ali. Irmãos, eu ali sentado, irmãos, comecei a observar um homem assim num canto. Um homem, irmãos, todo inquieto, cheio de hematomas no rosto. Se percebia assim uma grande aflição naquele homem. E eu ali sentado, só olhando para ele, igreja. De repente aquele homem se levantou gritando, irmãos. Ele gritava e dizia: tem alguém da congregação cristã que possa falar de Deus para mim aqui? Santo é o nome do Senhor. Ainda dizia: minha mulher é dessa igreja, mas com ela eu não quero conversa. Eu fiquei assim um tanto sem ação. Aquele homem saiu correndo, irmãos. Eu saí correndo atrás dele. Comecei a falar das coisas de Deus para ele, mas naquele dia, naquela hora, eu pensei: meu Deus, o que eu posso fazer? Mas Deus me deu uma luz, uma ideia. Vou levar ele para ouvir a palavra lá na congregação do Brás. Coloquei ele no meu carro, irmãos, e fomos para a congregação do Brás. Quando chegamos na congregação do Brás, irmãos, não era culto, irmãos, era batismo. Santo é o Senhor. E Deus chamou aquele homem para essa bendita graça. Glória ao nome do Senhor, irmão. Acabando o batismo, me prontifiquei de levar ele para sua casa, irmão. Santo é o Senhor. Fomos para sua casa, irmãos. Chegando na sua casa, ele entrou assim na porta da cozinha, sua esposa ali na pia lavando louça. Ele já entrou gritando: minha esposa, nunca mais eu vou judiar de você. Agora eu também sou teu irmão. Santo é o nome do Senhor. Deus começou a visitar nossa irmã, ela veio correndo, irmãos, deu um abraço nele. Aquele abraço, Deus selou ela com a promessa, irmão. Trabalhei quase 20 anos, irmãos, no departamento de engenharia, irmãos, da Alcam. Muitos aqui devem conhecer, já ouviu falar, irmãos. Ali, vinda da Prosperidade, Felipe Camarão. Épocas de chuva, ali sempre inundava de água ali, irmãos. Santo é o nome do Senhor. Dava aquelas enchentes muito fortes. E um dia recebi um telefonema que eu tinha que chegar na minha casa urgente, pois minha esposa passava uma grande aflição, irmãos. Falei com o meu diretor, saí da engenharia, desci na portaria da Alcam. Quando eu cheguei na portaria da Alcam, me defrontei com uma enchente muito grande, tudo parado, irmãos.
ninguém ia ir nem para frente nem para trás, e eu ali em grande aflição, irmãos, clamando a Deus. Eu precisava chegar na minha casa. De repente um daqueles caminhoneiros disse que ia atravessar aquela enchente. Eu pedi para ele uma carona, irmãos. Eu subi naquela carroceria, aquele caminhão entrou naquela enchente, irmãos, que as águas passavam por dentro da cabine do caminhão. Santo é o nome do Senhor. Eu falei para o motorista: olha, quando você sair do meu itinerário, eu peço para descer. Mas eu agradeço a Deus, irmãos, que o caminhão fez exatamente o caminho da minha casa. Bendito é o nome do Senhor. Quando chegou na esquina da minha casa, irmãos, eu bati na cabine para o caminhão parar. O caminhão parou, eu pulei da carroceria. Quando virei para agradecer o motorista, o caminhão tinha desaparecido. Que um dia uma mulher fez um trabalho maligno para matar a minha esposa em 48 horas. Poucas horas minha esposa estava pele e osso em cima de uma cama, mas foi clamado esse grande Deus. Deus enviou seu anjo, tocou na minha esposa, a minha esposa levantou. Glória ao nome do Senhor. Aleluia. E na hora que a minha esposa levantou aqui, a macumbeira tombou lá, irmão. Sai glória aqui da tua
Deus, por esta força, Deus seja louvado.